Italo Calvino diz que um clássico é aquele livro que nunca esgota tudo o que tem a dizer para seus leitores. Então não é difícil supor que esses leitores vão querer continuar falando sobre esses livros. E não é à toa que encontramos 400 mil resultados para uma busca por Memórias Póstumas de Brás Cubas no Google. Ainda assim, quando terminei de ler o livro pela primeira vez na semana passada, me perguntei: o que ainda posso dizer sobre o livro que já não foi dito? E por isso eu fui no Instagram conversar com vocês e perguntar: ainda faz sentido fazer um vídeo? O que vocês ainda querem saber sobre esse livro? E vocês falaram que sim, e me mandaram perguntas, e é por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre Memórias de Brás Cubas de Machado de Assis. E bom, eu li a edição da Penguin, vou deixar a capinha aqui, eu não tenho ele físico, eu li no Kindle, era a edição, uma das edições mais baratas que tinha. Esse é um livro que já está em domínio público, então é fácil achar ele inteiro de graça na internet, isso não é piratear nem nada. Eu optei, no fim, por comprar essa edição só para ter um arquivo mais organizado, mais certinho no Kindle. E o título acaba sendo bastante autoexplicativo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é um livro de memórias escritas por Brás Cubas. O gênero de memórias, um dos meus gêneros literários favoritos, inclusive, é um gênero em que a pessoa volta e conta a sua vida. Esse formato, porém, tem um limite bastante óbvio. A pessoa está viva escrevendo suas memórias e jamais uma pessoa vai escrever uma autobiografia da sua vida inteira. Porém, aqui que está a grande sacada do Machado. Memórias póstumas, a gente tem um defunto autor. Brás Cubas é um personagem que nasceu no Rio de Janeiro e viveu durante o período imperial do Brasil. Então, o período inicial em que o Brasil já não era mais dependente de Portugal, já era um país independente, ainda sobre essa sombra do império, ainda sobre um imperador que era um português e descendente direto dos portugueses. Porém, esse momento em que existia muita efervescência política e uma troca de ideias, e esse momento inicial do desenvolvimento de uma nação. Brás Cubas, porém, nem sempre está tão interessado assim em política, apesar dele flertar algumas vezes com a carreira política, ele acaba nunca entrando de fato nisso, e ele não exatamente tinha essa vontade por acreditar ou por ter grandes convicções políticas ou querer mudar o mundo, e sim porque esse era um caminho viável para homens da posição dele. E então a gente vai acompanhar todas as memórias dele, desde como foi sua infância, até quando ele foi estudar na Europa, até quando ele voltou, as suas todas as carreiras potenciais que não de fato se concretizaram, seus amores potenciais que também não de fato se concretizaram, até sua eventual morte, que sim, não é um spoiler, afinal são memórias póstumas. Como eu disse antes, o livro se passa no período imperial brasileiro. Então, apesar de a gente já estar politicamente independente de Portugal, já ser um país independente, as nossas relações econômicas, sociais, comportamentais ainda estão bastante atreladas a esse pensamento e ainda bastante dependentes dessa metrópole culturalmente e economicamente. O Brasil ainda era exportador, por exemplo, e ainda existia escravidão. Então, o nosso principal meio de consumo na época era a força escrava, e isso ainda não era uma questão muito pacífica, em termos de os ingleses já estavam fazendo uma certa pressão para que isso acabasse, e existia toda essa rixa e essa complicação política. O Rio de Janeiro, então, era a capital do país, e o nosso personagem, Brás Cubas, estava bem no meio disso, essa classe mais abastada que tinha acesso a esse estilo de vida de estudar na metrópole, de ter escravos, de ter dinheiro e de poder se atrelar a esse tipo de tradição, a esse tipo de costumes mais imperiais. Esse era um Brasil ainda fortemente desigual, provavelmente mais desigual do que a gente vive hoje, e tudo isso entra em jogo, porém muito de fundo nesse romance. O livro foi publicado inicialmente em 1881. Ele foi publicado de março a dezembro desse ano no formato de folhetim. Então, sendo publicado aos pouquinhos, cada capítulo numa edição de jornal. Só depois, um ano depois, mais ou menos, que ele foi compilado em livro. Para os críticos literários, esse romance marca uma grande mudança no estilo de escrita do Machado de Assis, que passa de um momento mais romântico, com obras como Ressurreição, Helena ou Yaya Garcia, para um período mais realista, com Brás Cubas, Quincas Borba ou até mesmo o nosso conhecido Dom Casmurro. Uma das coisas que mais me intrigam é como esse livro, que é um livro de fantasia, né? A gente está partindo de um escritor defunto que está escrevendo suas memórias,
ele pode ser o livro inaugural do realismo brasileiro. A grande questão é que o realismo se preocupa com uma ideia antiburguesa, com uma crítica desses costumes, já começa a lidar com essa questão da independência do Brasil e tudo isso, todo esse pano de fundo e todo esse conteúdo que o Machado vai colocar na obra são o que determina esse livro como um livro realista, não exatamente o fato de Brás Cubas poder eventualmente ser um personagem real nesse sentido. Um dos capítulos que eu acho mais emblemáticos para a gente falar sobre a questão do estilo é esse daqui, o de como não fui ministro de Estado. Nesse capítulo a gente tem só umas linhas que mostram pra gente que ele não quer falar sobre isso, essa é uma narrativa vazia. Vamos para a próxima página logo. A próxima página, o próximo capítulo começa: há coisas que é melhor se desencalando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-los ambiciosos malogrados. E ele continua. Ou seja, vamos pular essa página. Não vale a pena criar essa narrativa. E é mais ou menos assim que ele vai construindo a história da vida dele. Muitos críticos vão encontrar semelhanças entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, um livro publicado em 1759 pelo inglês Lawrence Sterne. Esse livro, que eu ainda não li, também tem muito essa brincadeira de linguagem, essa questão de conversar com o leitor, de ter uma certa ironia em muitos momentos. E essa provavelmente foi uma das grandes referências e influências do Machado para escrever esse livro. O Machado também era um grande leitor, sua biblioteca era gigantesca e ele tinha acesso a vários desses clássicos. E, inclusive, existe uma pesquisa, para quem ficou interessado mais sobre isso, existe um livro publicado chamado A Biblioteca de Machado de Assis. É uma pesquisa feita pelo José Luiz Jobim, que vai colecionar, que vai recuperar todos esses livros que o Machado lia e tinha e que são influências para sua obra. Uma das perguntas que vocês me fizeram no Instagram foi: seria Brás Cubas a versão brasileira do Homem Supérfluo? E eu acho que sim. A gente tem uma tradição, né, dessa imagem do cara que não faz nada da sua vida. O primeiro que eu consegui me lembrar foi Bartleby, o Escrituário, ou o Escrivão, depende da tradução. É um livro do Herman Melville de 1853. Esse livro ficou conhecido pelo jargão, né, o prefiro não, que o personagem repete com frequência. Essa imagem é retomada também nesse livro aqui, o Oblomov, do Ivan Goncharov. Já tem vídeo para ele aqui no canal, eu vou deixar o link ali embaixo. Que é a versão russa desse homem supérfluo, desse homem que não faz nada. Ele é o cara que é levado pela corrente da sua vida e acaba não conseguindo fazer nada da sua vida. E aqui, alguns anos depois, a gente tem o Brás Cubas, que é esse cara que estuda na Europa, que tem condições plenas de saúde, questões financeiras, questões materiais, para fazer o que ele quiser, e ele não tem emprego nenhum, ele não tem relações significativas com tantas pessoas assim, ele não deixa nada para a sociedade, enfim, ele é essa pessoa que cria talvez esses projetos, que cria essas imagens na sua cabeça, mas não concretiza nada de fato. E ele de certa forma, esse parasita da sociedade, né? Essa pessoa que vive dos frutos da sua família, do que sua família fez em gerações anteriores, sem se preocupar. E aqui pensando num sentido capitalista de aumentar isso, e pensando num sentido talvez civil ou moral de criar um ambiente melhor, de criar uma sociedade melhor, de devolver esse privilégio de alguma forma. E ele não faz nenhuma das duas coisas, né? Em nenhuma corrente possível ele faz alguma coisa, ele só usufrui disso. E outra pergunta que eu recebi, que vai mais ou menos nessa linha, é a seguinte: Brás Cubas era um homem profundamente cônscio de seu vazio. Como você pensa isso? Eu também acho que sim, eu acho que isso fica muito claro, a consciência dele de que ele no fim não fez nada na vida e que a vida não tem sentido, com a última frase do livro, né? A última frase do livro é: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O que a gente pode tirar disso? A gente tem esse cara que explicitamente não vive na miséria, não na miséria material ao menos, né? Ele é um cara que tem todo tipo de oportunidade possível
para aquela época. E mesmo assim ele não consegue tirar disso uma vida que é proveitosa, nem mesmo para ele, né? Não é nem uma questão da gente pensar nesse aproveitamento de uma perspectiva externa, mas ele não tem uma vida que é feliz nem mesmo para ele, tanto que ele acredita ter vivido na miséria. E vamos pensar aqui no período histórico que a gente está, um cara que tinha casa, que tinha escravos, que tinha dinheiro, que vivia uma vida tranquila, que viajou para a Europa, está longe de ser uma pessoa miserável. A gente tinha pessoas escravizadas nesse período. Então é óbvio que ele não era miserável. Ainda assim, ele tem essa vida supérflua, termo que a gente usou antes, e ele é tão consciente disso ao ponto que ele fica feliz de não ter deixado filhos. Ele diz, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, eu não estou dando continuidade a isso. Então eu acho sim que ele é muito consciente dessa vida pouco aproveitada que ele teve, apesar de ele não ter conseguido mudar isso em momento nenhum. O que talvez faça esse personagem ser um tanto interessante, que ele realmente não tenta mudar isso. E a gente mencionou agora essas figuras um pouco mais antigas, mas existe um livro de 65 que aborda essa mesma figura do homem supérfluo que não consegue fazer nada da sua vida, que foi um fenômeno no YouTube alguns anos atrás, que é o Stoner, do John Williams, né, que foi publicado aqui no Brasil pela Rádio Londres, que também é um personagem que não consegue fazer nada da sua vida, né? Um cara que vira professor universitário, vira pesquisador, e mesmo dentro dessa vida dele, ele não consegue ser feliz, ele não consegue concretizar o potencial que ele achou que a vida dele teria, e acaba sendo essa figura apática que não sai do lugar. Talvez o que seja tão atraente desse tipo de literatura, desse tipo de personagem pra gente, é talvez uma motivação ao inverso, né? É a gente ver como deu errado para outras pessoas, como essa falta de ação, essa apatia causa uma vida miserável a ponto da gente não querer isso e talvez se motivar a fazer alguma coisa diferente. Não sei o que vocês acham sobre isso. Bom, um outro tema que eu queria mencionar aqui é a questão da escravidão e como a escravidão aparece no livro. Então, lembrar, né, a gente ainda tem pessoas escravizadas, africanos escravizados, trazidos para o Brasil, e a gente não acompanha tanto esse livro numa situação agrária, então a gente não está acompanhando como era isso em termos de produção e exportação de bens, mas a gente vai ver essas figuras escravizadas nesse ambiente doméstico, nesse ambiente de cidade, né? Então, uma cena que com frequência é retomada e discutida é a narrativa dele da infância, que ele diz que ele subia num menino da casa, brincava de cavalinho, e como isso era violento, ele machucava essa outra criança, e como anos depois ele vai encontrar esse cara também de adulto, e ele também tinha um escravo. Então ele tinha sido liberto pela família do Brás Cubas, e ele tinha um escravo. E isso é bastante chocante, né? Essa imagem do oprimido que se torna opressor em outro momento. Mas eu acho que em muitos momentos, essa é uma cena bastante emblemática com certeza, mas em muitos momentos ele tem jeitos muito sutis de mostrar pra gente, indicar pra gente a presença e a frequência dessas figuras escravizadas na obra. Uma delas que eu queria citar aqui pra vocês é também um capítulo inicial, e ele fala de uma personagem feminina, e a frase é a seguinte: via sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. E continua falando aqui sobre essa mulher. Mas o que é importante da gente perceber nessa frase é essa cadeirinha. A cadeirinha é um meio de transporte carregado por escravos, né? Se tinha uma espécie de uma carrocinha, uma casinha, algo assim, carregada tipicamente no ombro de dois escravos, um na frente e um atrás, e era um jeito bastante aristocrático, nobre de se mexer nas cidades brasileiras. Esse período a gente não tem saneamento básico, então as ruas eram muito sujas e as pessoas de classes mais elevadas não colocavam os pés nas ruas, elas eram levadas assim. Então aqui, por exemplo, a gente tem nenhuma menção tão explícita à figura escravizada, mas precisou pelo menos de 2 pessoas para carregar essa cadeirinha dessa senhora. Então a gente tem tudo isso entrando em jogo nessa descrição, e isso é muito importante da obra, talvez,
que é o como ele consegue criar esse clima de um cara que não está preocupado em descrever. Quando a gente está dentro da realidade, a gente toma isso como normal. Então o Brás Cubas não está preocupado em descrever a situação dos escravos ou descrever qualquer tipo de situação nessa linha. Ele vai contar a vida dele. Mas a gente tem esses momentos em que a gente, como leitor, tem que perceber e tem que pescar essas informações para entender todo esse contexto. E aqui a gente começa a entrar numa parte bem interessante, que é a gente pensar esse homem supérfluo aliado a essa coisa da escravidão no Brasil. Então a gente tem esse personagem de uma classe privilegiada, que teve todas as oportunidades na sua vida, contando sua vida do jeito que ela é e sem problematizar ou sem se preocupar em narrar essas situações que pra gente hoje são tão desconfortáveis, tão incômodas, tão fortes e tão absurdas. E hoje, enquanto leitora, o que me passa é como você não consegue perceber o absurdo dessa situação. E isso é uma coisa importante, porque em nenhum momento o Machado de Assis vai fazer uma crítica explícita ou vai se declarar explicitamente abolicionista ou vai fazer alguma afirmação desse tipo que você fala, ele era contra ou ele está fazendo uma crítica. Eu pessoalmente acho que a crítica se dá principalmente entre essa oposição desse homem que tinha tudo e não fez nada, mas que está nesse mundo em que esses horrores existem, em que essas situações absurdas existem e ele narra isso com uma naturalidade e uma banalidade absurda. Esse contraste entre essas duas situações fazem com que essa crítica exista, ainda que em um plano mais sutil da narrativa, mas ela está ali. E partindo disso, eu queria pensar um pouco nessa situação hoje, né? Obviamente a gente não tem mais a escravidão do jeito que a gente tinha nessa obra, mas pensar que semana passada um menino de 14 anos faleceu numa favela por uma bala de polícia e era assim um menino negro, é um pouco essa situação, a gente está inserido no nosso tempo e não conseguir ver o absurdo de certas situações. Isso é absurdo e a gente não deveria tratar isso como pano de fundo das nossas narrativas. Isso é uma questão importante, essa é uma questão absurda e um horror incrível que está acontecendo no nosso país. Vocês me perguntaram um pouco também para falar sobre a recepção dessa obra. A Memórias Póstumas de Brás Cubas teve uma recepção imensa, tanto críticas na sua época de pessoas que acharam estranho ou que não entenderam a proposta, a pessoas que depois criaram esse mito de que Machado de Assis é a pessoa mais genial que existiu na vida e não foi aproveitado e não foi entendido, até pessoas que retransformaram a obra, enfim, é um campo imenso. Eu queria, porém, dar duas indicações que eu acho importante para a gente lidar com essa figura dele. Uma delas uma frase do Antônio Cândido num texto chamado Esquema de Machado de Assis. E uma coisa que eu acho bastante importante que ele fala se analisarmos a sua carreira intelectual, verificamos que foi admirado e apoiado desde cedo e que aos 50 anos era considerado o maior escritor do país. O que eu acho importante dessa frase é a gente pensar um pouco que essa ideia da genialidade, esse mito do cara gênio, meio que não existe, ninguém é a parte do seu tempo. Os grandes gênios, em geral, foram crianças extremamente apoiadas e incentivadas nas suas áreas desde muito cedo. E um pouco isso de que ele estava inserido no seu tempo, ele estava em diálogo com obras como Sterne ou outros autores, e isso influencia a produção dele. Ele não está isolado, fechado num quarto, sem conversar com ninguém, tendo essas ideias incríveis. Então é legal a gente pensar um pouco isso também. Minha segunda indicação vai ser um vídeo do Hélio de Seixas Guimarães aqui no YouTube. Ele faz uma pesquisa muito interessante, faz um apanhado muito interessante da recepção da obra do Machado de Assis, principalmente por outros escritores. Então eu vou deixar o link ali embaixo, que ele com certeza consegue falar sobre isso muito melhor do que eu. Ainda num assunto um pouco relacionado com a recepção, eu queria falar um pouco sobre a imagem canônica do Machado de Assis.
Uma coisa que vocês me perguntaram também foi por que eu acho que ele cai tanto nos vestibulares. E essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que entra em vários campos e numa discussão bastante atual. A gente tem o que a gente chama de cânone. Cânone é o grupo das obras, o conjunto de obras que definem uma literatura, as obras mais importantes para a história literária de determinada região, de um país, do mundo, enfim. Esse cânone geralmente é escolhido pelos acadêmicos, pelas pessoas que estudam literatura e pelas pessoas que lidam com isso. Historicamente, essas pessoas são homens e são brancas. Consequentemente, o cânone formado costuma ser de homens brancos, costuma ser da literatura que essas pessoas estudam. E se a gente pensar ainda num sistema muito maior do que esse, a gente vai lá e vai ver que os homens são muito mais publicados que as mulheres. Quando as mulheres eram publicadas, elas ficavam pouco tempo, enquanto os homens continuavam sendo reeditados constantemente. Então a gente tem todo um sistema, todo engatado, uma coisa na outra, que faz com que os homens sejam os formadores do cânone e que os homens autores sejam os autores canônicos. Quando a gente começa a pensar nisso, a figura do Machado se torna muito interessante, porque houve um embranquecimento da figura dele. Isso prova pra gente o quanto o cânone é necessariamente branco. E existe uma conta no Instagram que mostra todo um projeto e se chama Machado de Assis Real. A conta, o link para eles vai estar ali embaixo. E é muito interessante como eles têm promovido uma recepção, uma reinterpretação dessa figura do Machado e mostrando que ele era negro em grande parte. Ele não é exatamente essa figura gênio, isolado, branco, canônico que muitas pessoas gostam de pensar. Então é importante a gente pensar um pouco nisso. E é importante a gente pensar quem faz os vestibulares, né? Muitos das instituições que fazem os vestibulares são... E para responder as perguntas dos vestibulares, a gente tem que pensar quem escreve as provas de vestibular. Eu não consigo dizer isso para todas as universidades. Eu sei que a prova de literatura da UFPR, aqui do Paraná, ela é decidida, a lista de obras é decidida pelos professores do curso de letras. Então são esses acadêmicos já consagrados, já concursados, já dentro da universidade pública que definem isso. E, inclusive, né, os textos escolhidos para o vestibular são uma forma de criação do cânone. E como esse cânone se repete, se reforma, enfim, se reforça, enfim. E é legal, então, a gente pensar um pouco sobre isso, porque ele continua sendo colocado nos vestibulares, porque ele faz parte desse cânone, sim. Os últimos anos a gente tem acompanhado a reconstrução de um cânone, ou repensar do cânone. Algumas escritoras, como a Maria Firmina dos Reis, ou a Júlia Lopes, elas têm voltado a ser discutidas, têm voltado a ser publicadas, o que é extremamente importante, e começa a pensar nos problemas que a gente tem na formação de um cânone, o quanto isso é estranho e problemático. E é um caminho bem interessante que a gente tem seguindo, mas é óbvio que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Isso não necessariamente implica em retirar o Machado de Assis do cânone, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou defendendo. Mas inclusive pensar em como ele faz parte do cânone, que é essa questão do embranquecimento, né? Por que isso precisa acontecer para ele fazer parte do cânone? Bom, eu já falo sobre a Susan Sontag em basicamente todos os meus vídeos, não tem por que tirar ela desse vídeo, não é mesmo? Eu queria comentar um pouco o ensaio dela, que foi publicado nesse livro aqui, o Questões de ênfase. O ensaio se chama Vidas Póstumas, o caso de Machado de Assis, e é um ensaio que ela vai comentar o contato que ela teve com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a surpresa dela de descobrir, e a surpresa dela principalmente em descobrir que um autor desse calibre, um autor com essas características, não faz parte de uma discussão mundial da literatura, que ele ainda está muito fechado, muito limitado ao contexto brasileiro, né? Então, um dos grandes pontos interessantes no ensaio dela é justamente que ela vai colocar ele em diálogo com outras obras da literatura mundial, que vão ter aspectos que ela encontra como semelhantes, né? Uma frase dela que eu acho interessante é o seguinte:
O romance de Machado de Assis pertence a essa tradição de bufonaria narrativa, a voz loquaz em primeira pessoa que tenta ganhar as boas graças do leitor, e ela vai relacionar isso com Sterne e vai falar os outros autores que ela entende depois, né? Que é o Natsumi Soseki, Robert Walser, Ítalo Svevo, eu acho que assim fala, Hrabal, e enfim. E ela vai insistir muito nessa questão da linguagem, do estilo, de como ele provoca, como ele coloca essa plasticidade na linguagem. E ela vai falar também muito dessa coisa da autobiografia total, né? A gente tem uma impossibilidade real de fazer uma autobiografia completa da sua vida, porque você morre em determinado momento e você não consegue narrar isso. E como ele vai... A grande chave de leitura para ela é como ele converte isso e cria essa situação de humor. E eu acho esse um ponto de vista bastante interessante da obra. Bem legal da gente pensar, mas eu acho que tira o que pra mim talvez tenha sido o aspecto mais chamativo e importante da obra, que é essa crítica que ele faz, essa questão de a gente tem esse homem supérfluo e a gente tem essa sociedade tão difícil e tão problemática em tantos aspectos e ele não faz nada. Ele tem essa apatia, essa imobilidade em relação ao mundo. E eu acho que ele é um personagem com quem talvez a gente possa se identificar muito, né? Se a gente for pensar nessa questão da escravidão e tal, tudo bem, a gente já há bastante tempo não tem a escravidão oficial no Brasil, mas o quanto disso mudou, assim... Semana passada a gente teve um jovem de 14 anos que foi assassinado numa favela por um policial. Gente, um cara de 14 anos, assim. E o quanto a gente não vê esse tipo de situação, e eu tô até geograficamente longe do Rio de Janeiro, então, né? Mas o quanto a gente também não é apático e quanto a gente também não faz nada em relação a esses absurdos que a gente vê até hoje e que em grande parte são decorrentes dos problemas sociais e políticos que estão no Memórias Próximas de Brás Cubas, né? Que é essa diferença que há tantos anos a gente não conseguiu superar. O livro é de 1881 e a gente hoje, em 2020, ainda vive coisas, né, desse tipo. E essa diferença ainda não foi superada. Então, esse aspecto para mim bastante duro e bastante forte dessa obra, que é o quanto nós também não somos Brás Cubas, assim, o quanto a gente também não está vivendo a nossa vida com todo esse pano de fundo acontecendo, com todo esse absurdo de pano de fundo acontecendo, sem se comover, sem se motivar, sem fazer nada. E eu acho que às vezes esse aspecto, que pra mim é bastante brutal da narrativa, fica um pouco de lado quando a gente ressalta só o humor, que sim, existe na narrativa. Eu acho que o jeito plástico com que ele vai lidar com a linguagem é bastante engraçado em vários momentos. Existe ainda uma questão que a gente pode pensar, que é o papel das personagens femininas nessa obra. Eu ainda não cheguei em conclusões muito grandes, né? A gente tem um primeiro interesse romântico dele, que é uma espécie de prostituta que ele gosta e que ganha várias coisas em ouro, várias joias dele. E assim que o relacionamento se mantém por um tempo e esse relacionamento é interrompido quando ele vai viajar para estudar. E essa mulher, ela volta, depois ele vai se reencontrar com ela quando ela já tá velha, já tá feia, já tá toda acabada, e vai ser um momento bastante desconfortável para ele. E me parece que é desconfortável para ele em parte porque ele se dá conta que ele também tá envelhecendo, que ele também tá mudando, que essa mudança de tempo também tá acontecendo com ele. E também tem a quebra, né, daquela expectativa do jovem e tal, então acho que isso tá envolvido nessa cena, mas a gente vai ter uma moça com quem ele quase casa,
mas que acaba escolhendo outro moço, ela escolhe outro moço, porque o outro moço dá mais perspectivas de vida futura para ela, de mais riqueza, mais status social, enfim, e com quem ele vai manter um relacionamento amoroso depois. A gente tem aqui um tema frequente, né, que é a traição, que vai aparecer no Dom Casmurro também, o ciúme, enfim. E aqui a gente acompanha essa história de outro lado, não da pessoa que se sentiu traída, mas das pessoas que traíram, de uma das pessoas envolvidas na traição, o que também é interessante. A gente tem uma moça que é quase um potencial casinho, um quase potencial interesse, mas que ele descarta muito rápido porque ela é manca. Então a gente tem aqui um simbolismo muito forte de como uma coisinha física, tipo, a pessoa, ela ser coxa, né, ela ser manca, pode acabar com todas as chances dessa menina de se casar e de se encaixar nessa sociedade. O que mostra pra gente os padrões bastante rígidos, bastante estritos de padrão de beleza, de expectativa social, que é bastante assustador e tenebroso, na minha opinião. A gente vai ter a mãe dele e a gente tem a irmã dele. Então, acho que de personagens femininas, essas são as mais importantes. E eu não sei, não consegui chegar em nenhuma conclusão muito grande. Elas não... Tirando a amante dele, ela... Talvez as outras nem tenham tanto espaço assim na narrativa. Por fim, eu queria agradecer o pessoal que me mandou perguntas. Eu não consegui responder todas elas. Tem algumas perguntas que eu realmente não consigo responder. Pessoas me pedindo informações, por exemplo, de como isso se dialoga, como essa obra dialoga com as outras do Machado. Eu não li tanto Machado assim. Eu li a Dom Casmurro e Memorial de Aires, tirando esse. Então, são respostas que eu não tenho, assim. Mas foi bem legal, eu gostei bastante de vocês terem me mandado essas perguntas, espero que eu tenha respondido algumas. Uma pessoa me perguntou se eu gostei. Eu gostei de ter lido, eu acho que é uma obra importante, é uma obra marcante da nossa literatura, eu acho legal a gente ler essa obra em algum momento. Eu gostei de ter lido mais adulta, eu tenho certeza que se eu tivesse lido, por exemplo, na época do vestibular, eu não teria gostado. Então foi legal ter lido mais adulta. Discordo um pouco das afirmações de que esse é o melhor livro da literatura brasileira. Grande Sertão Veredas, pra mim, é assim, extremamente melhor e muito mais marcante, mas entendo que é uma questão individual e é um bom livro, entendo quem gosta muito dele. Não estou julgando as pessoas. E a edição que eu li a edição da Penguin, então tem uma introdução interessante, eu achei, fala bastante sobre a recepção do Machado, e eu acho que foi mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem o que vocês acham do livro, me falem o que vocês acham sobre o que eu falei, enfim. Espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa, grande conversa, e que agora o resultado do Google vai mostrar 400.001 resultados, e espero que isso tenha algum tipo de serventia. É isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.